Olá, meus queridos alunos. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos saudáveis em casa, certo? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia precisar fazer uma revisão das matérias que a gente viu na sala de aula? Pois bem, trouxe esse vídeo para vocês com essa apresentação de slides, né? Contendo o Simple Present, certo? Que é um tempo que a gente já viu na sala de aula, então, como o próprio nome diz, ele é bem simple mesmo, ele é simples, é um dos tempos mais simples da língua inglesa, simples que eu quero dizer mais fáceis, né? E neste slide também temos a forma afirmativa e a forma negativa do simple present, que é a affirmative e a negative form, que também vimos na sala de aula. Então já é uma matéria que tem no seu caderno, não precisa se preocupar. Se você quiser dar uma olhada lá para acompanhar, não tem problema, mas também vai servir para você adicionar alguma coisa aí que seja interessante, né? O que você de repente não tenha anotado. Ok? Então, começando aqui, trouxe uma pequena definição, né, do que é o Simple Present. Simple Present Tense, também chamado de Present Simple, é um dos tempos verbais do inglês. Vocês lembram que eu disse para vocês que tanto ele aparecendo Present Simple ou Simple Present tá ok, né? E também disse que os tempos verbais do inglês, eles têm correspondentes, né, do português. Assim, por exemplo, nós temos no português o presente, o passado e o futuro. No inglês também temos, né, o present, o past e o future, né? Então, o simple present, ele vai equivaler ao presente do indicativo na língua portuguesa. Ou seja, ele vai trazer indicações de ações que acontecem no presente, no momento da fala. Ok? E quando usar, né, o simple present? Vocês sempre se perguntam e me perguntam assim, professor, em que situações eu vou utilizar, né, na minha vida? Então, assim, ações habituais, né, tudo que tiver a ver com o seu dia a dia, com rotina, então você vai estar sempre usando o simple present. Verdades universais, que são aquelas frases, as sentenças que a gente não pode duvidar, como, por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius, né? Então é uma coisa que não tem como a gente mudar. É uma proposição universal. Então, em verdades universais, sempre vai aparecer o simple present, tá? Para sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, como vocês podem ver, o simple present ele aparece em muitas situações. Por isso que ele é muito importante. Ele deve ser aprendido porque ele aparece muito. Né? Então, é importante para a gente compreender aí de forma bem mais abrangente a língua inglesa. Então, eu trouxe aqui, primeiramente, a affirmative form, que é a forma afirmativa, tá certo? Então, a gente tem 3 regrinhas básicas que vocês já sabem, né? Mas a gente vai dar uma revisada. A primeira delas é para a maioria dos verbos, onde você vai colocar apenas a letra S no final. Olhando aqui para esta frase, nós temos she works in a pharmacy, que é ela trabalha em uma farmácia. Então, no Simple Present, a gente vai estar sempre olhando para os verbos. Né? Então, no final do verbo work, a gente apenas acrescenta o S nessa primeira regra. Para os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, é preciso acrescentar ES no final do verbo. Então, sempre olhando para o verbo, né? He watches BBB every day. Então, ele assiste o BBB, BBB é o Big Brother Brasil, tá? Todos os dias. Então, o verbo aqui é o verbo to watch, que é assistir. To watch, né? No caso, watch termina com CH, como está aí na regra. Então, nós devemos apenas acrescentar o ES ao final do verbo. Ok? E a última regrinha da forma afirmativa do Simple Present é que os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, você vai retirar o Y e colocar o IS no final. Então, o segredo do Y é só você observar o que vem antes. Se antes vier uma vogal, professora, então já não é essa regra. Então, você põe só o S lá, que entra naquela regra da maioria dos verbos. Você põe só o S no final. Mas se antes vier uma consoante, você vai ter que tomar o cuidado de tirar o Y e colocar o IAS. Como tem aí no exemplo, né? She worries about everything. Então, ela se preocupa, o verbo to worry é de preocupar-se, com tudo, sobre tudo. Né? Então, como ir no verbo worry, antes do Y tem a consoante R,
Então, a gente retira o Y e coloca o IES. Trouxe aqui uma tabelinha, como vocês podem ver, aqui da affirmative form, tem o verbo to work. Vocês podem observar onde acontece a mudança no final dos verbos. Somente no he, no she e no it, ou seja, na terceira pessoa do singular. O restante das pessoas, do singular e do plural, né, no caso, permanecem iguais. Por isso que é ainda mais fácil. Então, em termos de estrutura, nós temos o sujeito, o verbo principal e o complemento, como he loves chocolates. He é o sujeito, loves é o main verb, o verbo principal no simple present, com Szinho no final, e o complemento que é chocolates. Do mesmo jeito, she works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. Então, assim, o complemento, como vocês podem ver, ele pode ser uma palavra só ou ele pode ser mais de uma palavra, né? Dependendo da situação. Temos também a forma negativa, que é a negative form. E a forma negativa do simple present, ela é formada com o uso dos verbos auxiliares do e das. Como assim auxiliares, professora? É porque vai ter também os verbos principais, né? Por isso que eles são auxiliares, eles estão lá justamente para auxiliar os verbos principais. O do, ele vai ser utilizado com pronomes I, you, we e they, e já o auxiliar das é utilizado com o he, she e o it. Vou já mostrar para vocês uma tabelinha para ficar mais visual. Aqui. Então, a gente pode ver que ele está dividido mais ou menos em duas coluninhas, né? Antes do ou e depois do ou. Essa primeira forma é uma que eu tenho certeza que vocês vão lembrar, que é uma forma que a gente chama de forma extensa, né? Porque do outro lado nós temos a forma contraída, que é essa que tem o apóstrofozinho, certo? Então, na primeira, a gente tem separado, e na segunda a gente tem o das ou o do, né, acoplado com o not, porque é o not que vai também ajudar a marcar o negativo, porque se não tiver o not, obviamente vai ser uma frase afirmativa, tá certo? Então, você utilizar um ou outro, junto ou separado, fica a seu critério, né? Vai estar correto da mesma forma, contanto que você escreva corretamente já tá bom. Uma última observação sobre o negative form é que você pode observar no final do verbo work, mesmo no he, no she e no it, ele se encontra sem aquelas terminações, o S, o ES ou o IES. Por que acontece isso, professora? É uma particularidade da forma negativa. Aquelas regras que a gente acabou de ver, elas servem para a forma afirmativa somente. Na forma negativa e na próxima que a gente vai estudar, que é a interrogativa, os verbos aparecem desta forma, em todas as pessoas, certo? No momento da conjugação. Então, ele vai aparecer assim, sem estar flexionado, ok? Porque o que marca o negativo, no caso, é a utilização dos verbos auxiliares do e das e do not, tá bom? Então, é o seguinte, desta videoaula é somente isso, certo? Na próxima, como eu já dei o spoiler, vai ser sobre a forma interrogativa do simple present, né? Interrogative form. E um próximo vídeo é sobre a forma imperativa, imperative form, tá bom? Espero que vocês permaneçam em casa, né? Se alimentando bem, saudáveis, é muito importante para esse momento, e que vocês continuem assistindo os professores aqui do YouTube mesmo, tá bom? Então, um beijo e até mais. Bons estudos!